Hola mis alunos, vámonos a começar nossa aula de espanhol. Vamos começar na página 51 com a correção da atividade passada na aula passada. Relacione as afirmações a los personajes del texto. Camila, C, y Patricia, P. ¿Está com problemas de salud? Patricia. Va al gimnasio 5 veces a la semana. Camila. Está con más disposición después que empezó a practicar deportes. Camila. Le encanta la comida rápida. Patricia. Come chocolate todos los días. Patricia. Busca las expresiones siguientes en el texto. De acuerdo con el contexto en que aparece, escribe con sus propias palabras lo que significa. É para escrever em espanhol, ok? Delgada. Persona com su peso considerado ideal. Uma pessoa magra. Sano. Dicho de alguma comida ou estilo de vida que hacen bien a la salud. Ou seja, sano significa saudável. Cita, encontro personal ou profissional. Uma reunião, por exemplo. Ou um encontro. Marque B para verdadeiro ou F para falso. Camila é uma chica muy activa. Verdade. Camila entrenaba todos os dias quando começou a ir ao ginásio. Falso. Ela começou indo uma vez, depois duas, até conseguir todos os dias. Patricia já empezado a praticar deportes muitas vezes, pero siempre desistira. Verdade. Somos dois, Patricia. Patricia come pan todos os dias. Falso. Camila está com o colesterol muito alto. Falso. Para me ter certeza de que estão vendo a aula, a primeira coisa que vocês vão fazer, para me ter certeza, é pegar um lápis, um caderno, um papel e para anotar tudo. E a primeira coisa que é para fazer é para deixar um curtir no vídeo e um comentário falando que a Patrícia precisa praticar mais esportes. Ok? Muito bem. Continuando. El cuerpo humano. Observe el chico jugando un baloncesto. Então vamos lá. La 8, dedos. La 18, espaldas, que é as costas. Codo. 5. 2, coelho, que é o joelho. 3, pecho, que é o peito. 1, cabeça. 7, mano. 11, pierna. 17, pie. 4, braço. 13, pantorrilha. 15, espinilha. Nossa canela. 16, rodilha. 14, talón. 12, nalgas. 10, muslo. 6, barriga. 9, ombro. Tudinho no corpo do jovem. Um exercício bem fácil. Não é? Le outro. El rostro. 1, frente. 3, ojo. 4, nariz. 2, boca. 3, 9, pestana. 6, mentón. 7, oreja. 5, mejilla ou mofete. 8, cejas. São as sobrancelhas. Relaciona a parte del rostro com as afirmações seguintes. Uma parte saliente del rostro que possibilita o sentido do olfato. D. O meu é bem grandão. Narigão. Muitas mulheres e alguns homens usam pendientes nessa parte do corpo.
E, que é oreja. Esta parte do corpo também é sinônimo de idioma, linguagem. La B, língua ou língua. Región arriba de los ojos cubierta de pelos. C, cejas, sobrancelhas. Em alguns casos, monocelha. Se dice que são as ventanas de alma. A, ojos, los olhos. Las mujeres hindús utilizam um sinal no centro dessa parte do corpo. F, que é frente, que é a testa. Na religião hindu, eles colocam aquele sinal que é como se representasse seu terceiro olho. Coisa comum na religião hindu. Continuando com a correção. Vimos como usar os verbos pensar, né, ver, estar, dar e a correção, né? Marca a opção correta del verbo para completar as frases. Nunca salgas de casa sem el paraguas. Nunca saia de casa sem o guarda-chuva. No escuches música alta, porque tua abuela está dormindo. Escuches. Não escute música alta, porque sua avó está dormindo. No comas dulces ahora. El almuerzo está casi listo. Caso comas. Não coma doces agora. O almoço está quase pronto. Muito bem. Continuando agora, vamos aprender a usar o gerúndio. O gerúndio é usado para indicar algo que está ocorrendo no mesmo momento del habla. Observa a tabla com a formação desse modo verbal. Verbos terminados em AR, ou seja, verbos de primeira conjugação como caminhar, estar e hablar, perdem o AR e ganham ando. Tá assim, fica mais fácil de ver. Então, caminhar, caminhando, estar, estando, hablar, hablando. Verbos terminados em ER, que é a segunda conjugação, ou IR, que é a terceira conjugação, vão ganhar iendo. Como, por exemplo, conhecer, conociendo, crescer, creciendo, escrever, escribiendo, vivir, viviendo. Isso aqui é para os verbos regulares. Como por exemplo, vamos botar aqui outro verbo com A, como por exemplo, bailar, bailando. Com a R, beber, bebiendo. Comer, comiendo. Com I, partir. Vamos ver se isso. Partiendo. Agora os verbos irregulares. Por exemplo, o verbo seguir. Ele vai perder o S no radical, vai ganhar um I, e o final continua indo. Então, ó, seguir, seguindo. Ele perde o Izinho bem daqui, ó. Perde esse I. Vamos fazer o seguinte. Vamos brincar no Paint. Ele vai perder esse Ezinho bem daqui. Esse Ezinho vai virar um I, né? Ó, essezinho aqui. E continua com o iendo. Seguindo. O tenir vai perder esse E também, ó. Perdeu o Ezinho aqui. E vai ganhar um I no lugar. E o final vai ser endo. Não é iendo, é endo. Então fica tinhendo. Poder. Poder vai perder esse Ozinho aqui. No lugar dele vai ganhar o U. E continua com iendo. Pudiendo. Poder, pudiendo. Esses verbos aqui. Ouvir,
caer, ler e crer. Eles ganham, eles perdem, né, o finalzinho normal, como todo verbo quando vai para o gerúndio, né? Esse finzinho aqui, no caso é o IR aqui, R aqui, R e esse R. Eles vão perder isso aqui e vão ganhar iendo. Vamos substituir esse daqui pelo iendo. Então, oír, perdeu o IR e ganhou iendo, oyendo. Caer, perdeu o ER, ganhou yendo, cayendo. Ler, perdeu o ER, ganhou yendo, leyendo. Creer, perdeu o ER e ganhou yendo, creyendo. Ok? Viu? Ó, vocês vão... Isso é dos verbos irregulares. Muito bem. Fecha. Não, não quero salvar. Vamos continuar aqui. Aí no caso já tem a nossa primeira atividadezinha. Reescribe as frases sustituindo as formas regulares por las perífrases de gerúndio. Como assim perífrase? Quer dizer que você vai ter que usar um verbozinho. Vou dar um exemplo aqui. No caso aqui, Beatriz trabaja mucho. Como eu preciso mudar ela para o gerúndio, esse verbo trabalhar aqui precisa ir para o gerúndio. Mas eu não posso mudar simplesmente trabalhando. Então eu tenho que fazer as devidas mudanças. Que são quais? Beatriz está trabalhando. Lembrando, perde o AR do trabalhar e ganha ando. Trabalhando mucho. Viu? Beatriz está trabalhando mucho. Quando eu peço para perífrase verbal, você vai ter que usar o verbinho estar ou outro verbinho para que a frase faça sentido. Seja na Tiago pratica natação no ginásio, o praticar tem que ir praticando. Diego e Felipe comem, esse comer tem que virar comiendo. Mis padres están en el trabajo. O estão vão ter, vai ter que mudar. O que a gente vai mudar nessa última é, vamos aqui, a gente vai mudar no último é en el trabajo. Se é trabalhar é ando, né? Então você vai mis padres están, tananã, tananã. Não vou colocar porque essa aqui é a agenda para casa. Não, vou salvar. Continuando. Vimos agora o gerúndio. Lembrando, verbos regulares terminados em AR, perde o AR e ganha ando. Verbos regulares terminados em IR ou ER, né? Ganham, perdem o AR e o IR e ganham iendo, conhecendo, crescendo. E os irregulares, tem a tabelinha aqui para que vocês prestem atenção. Coisa. E aqui vem a segunda coisinha. Eu já pedi para fazer uma, né? A segunda é... Vocês têm que mandar no privado a primeira coisinha que eu fiz aqui, né? Que eu dei o exemplo. Como um comentário para mim com o nome de vocês. Vocês vão tirar o nome da Beatriz e vão colocar o nome de vocês. Vamos lá, se eu vou botar, ficaria: o William está trabalhando mucho. Se o Caio colocar: Caio está trabalhando mucho. Se a Maria Teresa colocar: Maria Teresa está trabalhando mucho. E por aí vai. É o comentário de vocês. Cada um vai colocar com o seu nome. Ok? Próxima. Coordinantes. Las coordinantes establecen relaciones entre las palabras en una frase.
Pessoal, tecnicamente ela vai fazer uma relação entre uma parte de uma frase e a outra. Como, por exemplo, adição afirmativa. Pode ser y, ou e, ou também. Por que tem esse ezinho entre parênteses aqui, ó? Porque tem uma regrinha em espanhol onde o quê? Se a próxima palavra que vem depois do y começar com i ou hi, você não pode usar o y, porque senão vai ficar ii. Aí fica parecendo um gago. Então você troca por e. Ok? Lembrando, é somente se a próxima palavra vier com um i. Por exemplo, se aqui fosse Ingrid, em vez de ser Vilma e Carlos querem aldegaçar juntos. Se fosse Ingrid aqui, seria Vilma e Ingrid querem aldegaçar juntas. Por quê? Porque se ficasse com i, ficaria Vilma e Ingrid. Eu não sou gago, ninguém aqui é gago. Então pronto. Lembrando, é o y. Mas caso a palavrinha que venha depois do y começar com i ou hi, você vai usar o e. E a outra coordenante é também. Adição negativa. Ni e tampoco. Ó, no me gusta el jugo de maíz ni el helado. Ok? Alternância é o nosso ou. Em espanhol, ele é um o. Mas, igual a regrinha daqui de cima, se a próxima palavra começar com o ou ho, a gente vai usar u. Ok? E a outra o ozinho com acento, mas principalmente o o. Por exemplo, la prueba de lunes es de história ou literatura. Se por acaso fosse OPE aqui, seria la prueba de lunes é de história ou OPE. Viu? Ó? Se a outra palavrinha do lado começar com o O, em vez do O normal, a gente vai usar o U. E oposição, pero, que é o porém. É o nosso porém. É o nosso mais, porém, todavia, contudo, entretanto. No caso deles é só o pero. Quer dizer oposição, ó. Me gustaría praticar deportes, pero no tengo mucho tiempo. No caso, a frase seria assim: me gustaría praticar deportes, pero tengo mucha preguiça. Ok? Lembrando, ó, aqui, ó. Substituímos a conjunção y por el quando a palavra seguinte empieza por i ou por i. La conjunção u substitui o quando a palavra seguinte empieza por o ou por o. Ficou meio complicado aqui, né? Mas, como ó, se começar por o ou por h, você vai usar o. Como aqui foi depois, por isso que ficou um o. Ficou o ou por o. Usamos o em alternâncias entre numerais. Ou seja, entre um numeral e outro, a gente vai usar um ozinho com acento. Por exemplo, você pode escolher ou o número 10 ou o número 11. Em espanhol seria: puedes escolher 10 ou 11. Ok? No caso aqui, vocês vão completar os espaços com a conjunção coordenante adequada. A mim no me gusta correr no parque. Se aqui é negação, você vai olhar aqui alguma da negação. Você pode escolher o ni ou tampouco, por exemplo. Aí, julho hace natação junho. Se é o junho, você vai escolher qual seria que vai colocar. Quem vai me buscar no aeroporto? Marco. Se é de alternância, é essas daqui. Lembre-se de olhar a palavrinha anterior. Aqui, ó. Identifique o erro em las frases e reescrevê-las corretamente. Tenho pruebas de matemáticas e história na próxima semana. Vocês vão descobrir qual é o erro de cada uma
e vão circular ele. Circular bem aqui, que eu já estava dando dica, né? Você fingir que estou circulando bem aqui. E depois vão reescrever a frase corretamente embaixo. Viu? Vocês vão procurar o errinho. Opa! E reescrever a frase. Vamos procurar onde é que está o errinho e reescrever a frase. Vamos procurar onde é que está o errinho e escrever a frase, né? Mesma coisa, contesta as perguntas e comparatura expressas com o companheiro. No caso aqui, são perguntas pessoais. A dificuldade é que devem ser respondidas em espanhol. Ok? Já ha sofrido algum problema de saúde por ter uma mala alimentação? Sim, no, por isso. Quantas horas dorme por noite? Menos do que gostaria. Que necessitas cambiar entre os sábados para que tenhas uma vida mais sana? Você vai coisar. E agora vamos escutar esse diálogo que vai para a próxima atividade. No caso, é o áudio número 10. Vamos lá. Lembrando, vocês podem pegar e no final de ouvir o diálogo, pausar, voltar à live e ouvir de novo o diálogo e já fazer a atividade. Por quê? Porque assim vocês não vão ter que ficar vendo 2 vezes a live. Que eu sei que alguns não estão querendo ver nenhuma, né? Quiçá 2. Então vamos lá. Pista 10. Vamos ver o que essa moça gordinha está conversando com a médica ou nutricionista. 10. Doctora, no sé más qué hacer para adelgazar. Ya he hecho innumerables dietas. La de la sopa, la de la proteína, la de los huevos y también ya he gastado mucho dinero con medicinas. A principio adelgazo algunos kilos y me pongo muy contenta, pero después recupero todo el peso. El problema de estas dietas extremas es que nuestro organismo no está preparado para dejar de ingerir de golpe algunos tipos de alimentos. Además de eso, cuando ingerimos pocas calorías, en el lugar de adelgazar, podemos tener el efecto contrario. Una dieta extrema puede resultar en un metabolismo lento y en la consecuente recuperación del peso cuando la abandona, produciendo el efecto rebote. Es exactamente lo que ocurre conmigo. Además del efecto rebote, estos tipos de dietas son muy perjudiciales a la salud. Pueden ocasionar desgaste físico, debilidad, fatiga, desnutrición, entre otros problemas. Doctora, ¿qué me recomiendas? ¿Cómo puedo adelgazar? Tener calma es lo principal. Debes empezar cambiando algunos alimentos muy calóricos por otros con menos calorías. Aquí está una lista con los alimentos que son aliados de la salud. Son alimentos que ayudan a eliminar la sensación de hambre y aceleran tu metabolismo, como por ejemplo la avena. La avena tiene la propiedad de saciar el hambre rápidamente gracias a su alto contenido en fibras. Los huevos también aportan proteínas que sirven para generar tejido muscular y ayudan a incrementar el metabolismo. Además, te dan sensación de saciedad. Qué interesante esta lista, doctora. No te olvides que, más importante que tener un cuerpo delgado, es tener un cuerpo sano. Por eso practica actividades físicas. Verás que tu disposición para hacer las cosas mejorará mucho. Muchas gracias, doctora. Seguiré tus consejos. Viram aí? Simplesmente fazer essas dietas malucas que a gente vê na internet e tudo mais, pode emagrecer rápido, mas volta a engordar e o pior, podem fazer mal à saúde. Se vocês quiserem melhorar a alimentação de vocês, sempre procurem um médico, um nutricionista, para que ele possa indicar o melhor método, sendo que vocês estão em fase de crescimento, então vocês têm uma facilidade muito grande para emagrecer ou engordar, basta se cuidar e pratiquem esportes, faz bem para a saúde de vocês. Ou seja, vocês vão responder
o diálogozinho, né? As perguntinhas. E tem um exercício para exercícios que hacen bien. Tem um textinho aqui que pegam 6 páginas, mas são pequenas. Vocês vão ler. Não vamos ler aqui, infelizmente eu tô com minha garganta meio machucada. Não posso ler muito. Então, vamos ler essa página. Tem essa, que é uma reportagem. Ok? E lembrando, pratiquem esportes. E por último, a última parte, tem um VOF. E aqui vem a terceira coisinha que é para fazer. Vocês vão, quando terminar aqui, copiar a agenda e mandar uma mensagem para mim dizendo qual é a agenda que eu passei e que copiaram. Lembrando, eu faço isso para saber quem foi que viu a aula toda, porque tem gente que está enrolando, não está vendo no dia, está se atrapalhando, e só quem se prejudica é você mesmo. Por quê? Todos os exercícios estão contando ponto para a prova desse mês. Ok? Com isso, vamos aqui para la LL e la Y, que em alguns lugares tem o mesmo som, como a gente vai perceber. Aqui vamos ouvir esses áudios. O áudio 11 para essa atividade e o áudio 12 para percebermos o que tem aqui. Ok? Vamos lá. Áudio 11. 11. Hola, yo me llamo Gustavo. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Katia. No eres mexicano, ¿verdad? Tu acento es diferente. No, soy argentino. Vine de vacaciones con mi familia. Repetir. 11. Hola, yo me llamo Gustavo. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Katia. No eres mexicano, ¿verdad? Tu acento es diferente. No, soy argentino. Vine de vacaciones con mi familia. Viram aí? Tem uma diferença entre o que como falam na Argentina e como falam no México. Ó, el dígrafo LL tiene la pronunciación semejante al dígrafo LH de portugués. Sin embargo, en muchos países ese dígrafo no tiene sonido propio, sino que es pronunciado de la misma manera del fonema Y. Llamamos yeísmo la variedad de español que no hace la diferenciación entre los fonemas L y Y. Junto con una vocal, se puede pronunciar la Y de algunas maneras dependiendo del país hispanohablante. Escucha. Vamos para a faixa 12. 12. Argentina. Yo lo conocí cuando tenía 9 años. Uruguay. Esta joya la regalaré a mi esposa. España. Mario está llorando porque se cayó su helado en el suelo. México. No vayas por la carretera principal. Hay mucho atasco. Mais uma vez. 12. Argentina. Yo lo conocí cuando tenía 9 años. Uruguay. Esta joya la regalaré a mi esposa. España. Mario está llorando porque se cayó su helado en el suelo. México. No vayas por la carretera principal. Hay mucho atasco. Esse mexicano tá com muita preguiça, tá falando tão lento. Bem, percebemos o quê? Que é uma grande diferença
como a mesma algumas letras são pronunciadas em um idioma ou em outro, não é? Mesma coisa acontece com o nosso português e o português de Portugal. Tem pequenas mudanças na pronunciação. Com isso, agora vamos rever o que é, né, a nossa agendinha e anotem. Não se esqueçam para depois não ficarem desesperados, entregando o exercício em cima da hora ou entregando atrasado e não recebendo ponto por ele. Vamos lá, anotem aí. Página 57, 58, 59, 60, 62 e 63, que é essa última aqui. Ah, William, é muito? É não, porque vamos observar. Da 63 é uma questãozinha. Da 62 é um marque VOF. Da 60, um VOF e 2 perguntas. Da 59, 3 perguntinhas. Da 58, 2 questões. E até ajudei em uma, né? E da 57, mais uma questão. Que já é correção. Então, estão vendo aí? Não se esqueçam de ver o mais cedo possível as aulas de vocês, fazerem o mais cedo possível os exercícios, para que não acumulem e não tenha que ficar cobrando. Por quê? Eu aposto que vocês às vezes ficam chateados quando a gente cobra, mas é o jeito de cobrar. Com isso nós terminamos a nossa aulinha. Vamos nos despedindo. Hasta luego.